Olá, este é o podcast das Educa, versão em vídeo. Se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, saiba que ele também está disponível em vídeo no Spotify ou em áudio em qualquer plataforma de áudio, se essa opção for mais confortável para você. Hoje nós temos aqui 2 convidados super especiais para falar sobre um tema muito relevante, muito atual, muito interessante. Estou aqui com o Thiago Júlio, médico radiologista, especialista em tecnologia e diretor médico da MEMED. E também aqui conosco está a Stephanie von Sta, que é founder e CEO da Oya Care. E hoje a gente vai falar sobre Femtechs. Bom, primeiro quero dar as boas-vindas a vocês, sejam muito bem-vindos ao podcast das Educa. E nós estamos agora no mês de outubro, né, o Outubro Rosa, e a gente vê muitas ações voltadas à prevenção, a combate do câncer de mama. E esse mês a gente resolveu ter uma conversa um pouco mais abrangente, também focada em saúde feminina, mas a gente vai falar um pouco além disso, né? Então, para começar, Stephanie, fala pra gente o que são Femtechs. Oi, gente, tudo bem? Um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigada, Thiago, por ter me convidado para participar junto com você. Esse tema, obviamente, é um tema super próximo ao meu coração, à minha missão de vida, então estou muito feliz de estar aqui. E o que são Femtechs, né? De onde surgiu esse tema, do que ele se alimenta, do que ele faz? Femtechs esse tema surgiu em Berlim, nos anos 2000, por uma fundadora que chama Ida Tin. E ela basicamente fez um aplicativo de traqueamento de menstruação, ou seja, o ciclo mensal feminino. E o termo Femtech já diz, feminino e tecnologia. Então, hoje em dia, se denominam Femtechs toda e qualquer empresa que usa a tecnologia para resolver problemas estritamente de corpos que nasceram do sexo feminino. Dentro desse guarda-chuva tem um monte de coisa. Então, desde, por exemplo, software que ajuda a identificar alguma doença ou ajuda a entender, por exemplo, uma radiologia melhor, até questões, por exemplo, health techs, que é o caso da Oya Care, a empresa que eu fundei, que são empresas de serviço clínico à saúde, saúde feminina, até, por exemplo, absorventes que não dão alergia. Então, enfim, existem uma série de soluções pensadas usando tecnologia das mais diversas maneiras para resolver problemas femininos. Então, o Femtech é esse grande guarda-chuva. Mas hoje, especificamente, acho que a gente vai falar um pouco mais de Health Tech, né? Que é um pouco mais a clínica feminina, basicamente. Excelente começo. Stephanie, eu queria aqui pedir, na verdade, para o Thiago Júlio, que sempre tem uma maneira muito didática de explicar esse universo tecnológico, né? Fala pra gente o que são startups. Eu sei que, com certeza, temos aqui um público ouvindo que conhece muito bem esse universo, mas também tem aqueles que não são tão, familiarizados. Então, fala um pouquinho pra gente, Thiago Júlio. Tá bom, vou tentar explicar de um jeito fácil aqui. Não existe uma definição também cravada em pedra no livro, né? Existem alguns conceitos que se sobrepõem, mas basicamente uma startup é uma empresa, algo que ficou mais conhecido e mais comum nos últimos 10, 20 anos, talvez. Em geral, essa empresa ela é caracterizada por algumas coisas. Primeiro, ela é uma empresa que cresce rápido. Em geral, para ela crescer rápido, ela precisa de 2 coisas. É um produto que é baseado em tecnologia, mais especificamente baseado em software. Hoje em dia, mais especificamente ainda baseado em mobile, internet, rede social, marketplace, essa coisa aí que a gente vive, todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Para ela conseguir esse crescimento rápido, ela em geral depende de um tipo específico de investimento, que é o que a gente chama de investimento de risco, né? O venture capital. São fundos, em geral, investidores que eles buscam esse crescimento rápido. Eles assumem esse alto risco, porque essas empresas, na sua grande maioria, estão construindo coisas novas, então a taxa de sucesso é muito baixa dessas companhias em geral, mas quando elas dão certo, elas viram um Uber, elas viram um iFood, né? Elas viram um Rappi, ou seja, o investidor ganha muito dinheiro, tá? Então, em geral, startup é isso, né? Tem variações aí no meio, tá? Mas em geral são empresas de tecnologia que fazem aplicativos, sistemas digitais, jornadas digitais, que crescem rápido à custa ou apoiada por dinheiro de capital de risco. Excelente também aquecimento, né, pra gente entender do que a gente vai falar aqui hoje. Então, a Femtech hoje a gente vai falar de startups, as Femtechs são startups, é isso que eu tô entendendo, e hoje a gente tá focando mais em startups voltadas ao público feminino, voltadas à saúde, especificamente aqui nessa nossa conversa. E aí,
aí, Stephanie, eu queria te perguntar o que te motivou a criar a Oia Care e também já emendar aqui no que é focada a Oia Care, né? Fala um pouquinho pra gente dessa tua iniciativa. Não, muito bem, muito obrigada pela pergunta. Então, vou começar pela segunda, que eu acho que é mais fácil de explicar, e aí depois eu trago a minha motivação. O que é a Oia Care hoje? A Oia Care é uma clínica de fertilidade e ginecologia, ou seja, essas duas linhas de cuidado, adaptada para a mulher moderna. Ou seja, a gente faz consultas virtuais, a gente faz consultas na clínica e também entrega procedimentos. Por exemplo, congelamento de óvulos, FIV, coloca DIU. Então, a mulher hoje, ela pode vir até a Oia, entender como que tá a saúde ginecológica dela, fazer o check-up anual dela com a gente, até congelar os óvulos ou fazer uma FIV, ou até qualquer outro serviço de reprodução assistida. E por que eu comecei a Oia Care? Grande objetivo nosso, ou meu no começo, e agora nosso, que eu tenho uma legião, um time incrível comigo, é autonomia feminina. O que isso quer dizer? É a mulher capaz, instruída e capaz de tomar as melhores decisões para a vida dela. Ou seja, ela tem acesso a cuidado e a conhecimento para tomar as melhores decisões para a vida dela. Então, hoje, esse é o nosso grande tripé. Conhecimento, cuidado e autonomia. Na verdade, isso surgiu porque, existe um mar de mulheres, eu inclusive, que vai tocando a vida, que vai tentando se adaptar às condições sociais, aos protocolos sociais atuais, sem entender exatamente o que está acontecendo com o corpo delas, até realmente ter alguma questão mais séria. O grande exemplo disso é adiar a gravidez sem entender as reais consequências disso. Então, a ideia inicial foi realmente trazer luz a essa questão que estava ali no canto escuro da sala, ninguém olhando para ele. Então, essa questão da fertilidade como um primeiro tema. Mas, hoje em dia, a gente lida com todos os outros temas do dia a dia, principalmente saúde feminina, ligada à ginecologia e fertilidade da mulher. Incrível, Stephanie. E do ponto de vista bem prático, assim, é um lugar físico que a mulher procura, isso tá na internet, sendo assim, bem, bem prática mesmo para quem, né, tenho certeza que aqui acendeu o interesse de muita gente. Como que é isso? Bom, a gente tem um site. Tá. Tudo que você pode fazer com a Oia, você pode acessar via o site. Então, por exemplo, você pode agendar uma consulta online via o site, você pode agendar uma consulta na nossa clínica pelo site também. Procedimento não, porque a gente faz questão de ter uma consulta, seja virtual ou física, antes de qualquer procedimento. Então, você não pode comprar um procedimento online. A nossa clínica hoje fica no Itaim. Mas assim, a maioria dos serviços que a gente está entregando, a maioria do volume de serviços que a gente entrega mensalmente ainda é online. A gente também tem um Instagram super forte, no qual a gente entrega essa missão de propagar conhecimento. Então, cada post que tem no nosso Instagram é, na verdade, uma pesquisa científica ou jornalística por trás. Então, não é a minha opinião, não é a opinião de quem trabalha comigo, é realmente tudo baseado em ciência. E a gente traduz verbalmente e visualmente para o Instagram, porque a gente sabe que lá tem muita gente, tem muito público. E assim, a gente tenta entregar a nossa missão de propagar conhecimento. Então, acho que são esses dois canais que você pode interagir com a Oia. O site e o Instagram. Tem uma newsletter também, que mensalmente a gente manda com informações e blog posts interessantes. Mas eu acho que esses outros dois canais são os mais populares hoje em dia. Sim, incrível, incrível mesmo. Eu vou confessar que eu sou médica e eu trabalho com saúde da mulher, mas eu, né, não tô nesse universo de vocês, né? Claro que sou curiosa, mas não trabalho diretamente com tecnologia. E eu confesso que esse termo fintech foi algo muito novo para mim, assim. É incrível, assim, que eu imagino que tantos médicos, profissionais de saúde não conhecem, né? E aí eu quero te perguntar, Thiago Júlio, qual que é o potencial que tu enxergas, assim, né? Do que a gente tem hoje de fintechs para o futuro? Como que tu enxergas isso? Para responder isso, eu vou voltar um pouquinho na pergunta inicial do que é fintech, que a Esté já explicou super bem, mas tentar tanto dar alguns exemplos, mostrar de uma perspectiva histórica de timeline, mas assim, com o meu olhar médico, né? Hoje eu trabalho com tecnologia, mas eu sou médico, eu entrei nessa sob a perspectiva médica, né? Então, você tem tentando ser de novo didático aqui, eu sei que eu vou errar algumas vezes, mas tentando ser simplista aqui, quando a gente fala em Femtech, a primeira coisa que vem à cabeça, e até porque foram as primeiras que apareceram, eram empresas, né, soluções que abordavam esses problemas muito específicos, problemas não, né, condições até, né, nem sempre é um problema,
do ser feminino, né? Então, assim, menstruação, menopausa, fertilidade, contracepção, né? Então, a gente viu muitos cases de aplicação disso, tanto com jornadas digitais, como com alta tecnologia também, devices, né? Fármacos, testes, uma coisa mais que vai para o biotech do que, digamos, para o digital health. Então, talvez essa foi uma primeira leva. Mas aí a gente começa a ver que, poxa, peraí, pensando como médico agora, isso são coisas específicas, importantes, mas específicas. A saúde da mulher, ela é muito mais ampla que isso. Então, hoje já existem alguns frameworks já propostos para como que a gente olha a saúde da mulher, não só pensando em Femtech, né? Porque daí, Aline, você tem condições que são exclusivas de mulher, né? Então, por exemplo, câncer de útero. Câncer de mama pode dar em homem, mas enfim, são doenças, entre aspas, normais, mas que só ocorrem em mulher. Existem doenças normais, mas que a gente sabe que elas afetam mais mulheres do que homem. Isso é muito comum, doenças autoimunes, doenças reumatológicas, algumas doenças, questões de saúde mental. Existem também doenças normais que elas afetam as mulheres de forma diferente do que dos homens. Um exemplo aqui, a gente sabe hoje que a náusea é um sintoma relativamente mais comum em infarto agudo do miocárdio em mulheres e é um sintoma praticamente inexistente. Então, tem muito erro diagnóstico de infarto em mulher, por exemplo, por um sintoma que classicamente, né, a gente entende como não sendo um sintoma majoritário. E aí a gente começa a olhar a saúde da mulher e as femtechs com outro olhar até crítico na medicina, que, poxa, realmente a medicina ela foi desenvolvida ao longo dos anos com um viés muito masculino, por quem desenvolvia, por quem estudava e qual era o modelo, né? Assim, tem dados que mostram que hoje isso já é corrigido, mas durante muito tempo os estudos eram feitos em corpos humanos, né? O padrão anatômico era o do homem e a mulher era quase que uma derivada menor e ajusta a dose para baixo como se fosse um homem menor, porque tem menos massa, coisa que a gente vê hoje que é um absurdo, mas o fato é, muito do conhecimento médico hoje foi pensando em medicina baseada em evidência, foi construído com viés e com dados de homens. Então tem um largo espaço para a gente trabalhar aí, digamos, na medicina tradicional, a sua e a minha, que já foi minha, mas tentando olhar aquilo com uma ótica do feminino, das pessoas que nasceram com corpos femininos ou eventualmente que mudaram ali no meio do caminho e isso se aplica. E aí eu vou para um terceiro nível que eu acho que é mais incrível, né? Poxa, a gente pode ampliar isso. Então, aqui a gente só falou de saúde, mas como a Esther falou, poxa, mas por exemplo, soluções que são feitas para mulher, mas não tem a ver com saúde. Então, exemplo aqui, o Lady Driver, que era um Uber para mulher, com motoristas mulheres, passageiros só mulher, para tentar diminuir a questão da segurança e do assédio. Isso não é uma femtech? Uma empresa de crédito que quer facilitar crédito para mulher empreendedora, para mãe solteira. Poxa, para mim, eu acho que isso hoje entra no guarda-chuva femtech. E, por fim, hoje existe uma discussão também de o papel da liderança feminina em startups normais, em empresas normais. Então, assim, poxa, uma startup que não tem nada, que o produto dela não tem nada a ver com a mulher, mas ela foi fundada por mulher e ela tem 3, 4 cofundadoras, diretoras que são mulheres. Será que isso não é uma femtech também? Considerando que hoje a gente sabe que, assim, a Esté sabe os números melhor que eu, mas 3, 4% só das startups são fundadas por mulheres. A presença, por mais que eu acho que talvez em startup seja melhor do que em grandes empresas essa distribuição, mas assim, mulher ainda é minoria entre fundadoras, entre diretoras e C-level, entre quem recebe mais dinheiro dos investidores, entre os próprios investidores. Então, voltando para a sua pergunta, tudo quase é possível em termos de futuro quando a gente pensa sobre essa ótica. Desde, como eu falei por último, mais startups sendo fundadas por mulheres, mais investidoras mulheres, até para resolver os problemas dos homens, por favor, ajudem a gente, talvez vocês tenham ideias boas, mas também se a gente for para um olhar muito médico lá na outra ponta, biotech de Israel pesquisando um marcador específico para câncer de mama, câncer de colo do útero, coisas que são mais, digamos, médicas, clínicas, medicina tradicional, mas com alta tecnologia incorporada, entendeu?
Nossa, assim, adorei. Que gostoso de ouvir, assim, porque tu trazes um overview da medicina tradicional, de todo esse universo tecnológico, né? Tu és um cara com uma ampla experiência, e, assim, traz um calorzinho no coração ouvir isso de um homem, né? É muito legal perceber essa consciência e tudo isso, né? E aí, acho que a pergunta que eu vou fazer para Stephanie na sequência tem um pouco a ver com o que tu trazes aqui, que eu imagino que tem a relação. Claro que, depois que o Thiago Júlio traz, que esse não é um universo tipicamente feminino, né? Que a gente vê que o que tu fazes é algo que é raro, né? Nesse universo, ser uma fundadora de uma femtech. Eu queria te perguntar quais foram as dificuldades que tu enfrentaste nessa tua trajetória e ainda enfrentas, mesmo hoje, com a tua femtech já mais consolidada. Essa é uma pergunta delicada, né? Bom, eu não acho que é fácil, mas eu não acho que tá piorando. Eu acho que tá melhorando. Então, as condições para as mulheres, elas estão melhorando. Então, essa é a boa notícia, né? A maior dificuldade que eu vejo, e não sou só eu, são mulheres no geral, no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os outros países que eu saiba, é acesso a capital. Acho que o Thiago falou um pouco disso também. Então, uma startup, ou um negócio que está começando, ele normalmente precisa de acesso a capital. Principalmente se é um negócio que se propõe a crescer rápido e resolver grandes problemas da população. É muito importante ter acesso a capital. Eu acho que é diferente, por exemplo, se eu abrisse algum comércio num bairro, talvez eu não precisasse de tanto acesso a capital. E, muito bem, então uma hora você vai precisar ir ao mercado e falar para as pessoas: olha, eu tenho uma ideia muito boa, porque tem um monte de gente com esse problema. Será que você poderia me dar um pouco de dinheiro para isso? É meio maluco, né, você falar isso. E isso acontece bastante. A maioria das startups, elas são financiadas por grandes fundos de venture capital. Só que a maioria desses fundos de venture capital, mesmo os de saúde, ou mesmo os de, enfim, outros setores, não necessariamente estão alocando capital em femtechs. Então, esse é a grande dificuldade. Quando eu vou falar com investidores, o que eu percebi é que não é tão difícil convencer de que o mercado é grande. Principalmente quem tem alguma noção de saúde sabe que, cara, a grande maioria, acho que 80% do mercado de saúde, na verdade, é o mercado feminino. Que o mercado é grande, as pessoas se convencem rapidamente. Agora, convencer de que o jeito que eu estou resolvendo a questão feminina e de que a liderança feminina é uma liderança de credibilidade, essas são as duas partes que eu acho que tem mais enrosco e mais dificuldade. Que são partes muito mais subjetivas, né? São muito mais ligadas a vieses. E todo mundo tem vieses, tá? Eu, inclusive. Então, ninguém é livre de vieses. E é quase impossível você não colocar o seu viés pessoal em algo que você está avaliando, principalmente avaliando subjetivamente. Essa é a grande dificuldade. E como resolver isso, eu acho que em canais como esse, então acho que conversando de uma maneira aberta, franca, sem eu acho que entrar em guerra com ninguém, mas também com mais mulheres do lado dos investidores, né? Do lado da decisão de alocação de capital. Acho que essa é a grande virada de chave. Deixa eu fazer um complemento, né? Primeiro, quando a Steph fala 80% do gasto, esse é um número real, é mais ou menos isso, mas não é só que a mulher… Por que é isso, né? Sim, existem dados que mostram que o cuidado específico da mulher é um pouco mais caro, porque tem condições específicas de mulher, mas não é só isso. A mulher, ela se cuida mais, então tem uma coisa boa aí. E o principal que eu queria falar, a mulher, ela ela não cuida, o gasto dela não é só com a sua própria saúde. Em geral, a mulher é a cuidadora. Ela cuida dos filhos, do marido, do pai, da mãe, do vizinho, né? Então, claro que isso tem mudado. Existem muitos homens também que assumem esse papel, isso tem cada vez mais, mas é importante ter isso sua perspectiva. É um mercado gigantesco, tá? Estimativa conservadora de femtechs para os próximos anos, 100 bilhões de dólares, quando a gente fala em soluções naquele primeiro grupo que eu falei, específicas de saúde da mulher feminina. Quando a gente tem um olhar mais amplo, que a gente inclui, por exemplo, serviços digitais tradicionais, por exemplo, telemedicina tradicional para uma mulher, isso pode chegar em 1 trilhão de dólares
até o final dessa década. Então, assim, é um mercado gigantesco, ou seja, é para ter interesse de investidor, e é daí que vem essa estranheza quando a Esther fala, poxa, gente, se é um mercado tão grande, por que parece que não tem tanto apetite? Né? A gente viu crescendo muito interesse nos últimos anos, por exemplo, telemedicina, saúde mental explodindo, né? E por mais que a gente vê que Femtech também cresceu, mas não cresceu tanto quanto poderia, quanto deveria ou quanto outros cresceram, né? Excelente, excelentes as provocações. E eu fico pensando da mesma maneira, assim, né? Como assim? Né? Porque parece tudo tão óbvio. Mas eu acho que tem tudo a ver com isso que a Stephanie falou também, porque quem decide ali também são homens, né? Então, como que a gente sensibiliza, né? Quem vai colocar o dinheiro? Porque para mim, né, eu que sou mulher, fica muito fácil de convencer. Mas eu acho que tem um pouco a ver também com quem está ocupando essas posições de liderança, decidindo e tendo a empatia pelo problema ou pela oportunidade que tem pela frente, né? Muito bom. Bom, e outro ponto que eu queria trazer aqui é que a gente está falando de Femtech, a gente já viu aqui que tem tudo a ver com tecnologia, né? E quando a gente vai para esse cenário de tecnologia, a gente tem inteligência artificial, analytics, cloud computing, aplicativos, enfim, várias outras tecnologias envolvidas, né? Aí eu queria pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre essas tecnologias, de repente começando aqui, Thiago Júlio, falando de uma maneira mais genérica, e a gente pode fechar um pouquinho para o público aí de Femtechs. Tá, então tentar só desmistificar algumas coisas. Bom, cloud computing, computação na nuvem, isso eu acho que todo mundo já entende, né? Hoje tudo tá na nuvem, tudo tá na internet. Não tá na nuvem, tá, gente? Isso tá de fato na terra, tem alguns embaixo do mar, tem gente que quer botar na lua, mas e são servidores reais, eles só não estão na sua casa, né? Então, mas por que isso muda para o usuário final? O que isso muda, que é interessante falar, é que diminui o custo para produzir a tecnologia e guardar dado. Então, se hoje você consegue fazer mais coisas com menos dinheiro através do cloud, né? Você meio que ficou... É como se o petróleo, a gasolina ficou mais barato e aí você começa a ter mais máquina, né? Então, acho que essa é o grande paradigma. A coisa ficar mais rápida, você tem novas possibilidades tecnológicas. A questão da inteligência artificial vem um pouco nessa leva. Você tem mais dado e mais poder computacional, logo você consegue fazer mais aprendizado de máquina, que no fundo são contas matemáticas. A gente tem que lembrar que o computador só faz conta matemática e é só 0 mais 1. Não é nem 2 mais 2. Então, assim, no final do dia, um monte de conta matemática sendo feito muito rapidamente nesses data centers que estão na nuvem, que no fundo não estão na nuvem, estão lá em Dakota ou no Afeganistão. E com isso você consegue extrair alguma inteligência, né? Então, a gente teve uma fase de inteligência artificial que era muito focada em imagem, né? Doutora Aline, como radiologista, a gente trabalhou junto em algumas coisas, validando modelos de detecção de nódulo em mamografia, lesões ocultas, né? Bastante coisa com mamografia e ressonância de mama, para trazer um exemplo aqui do universo feminino, né? E hoje a gente está vivendo uma fase agora que é mais o texto. São o que a gente chama dos Large Language Models, né? São modelos de texto, né? Então o ChatGPT, no fundo, é isso. O input é um texto e o output, né? A saída também é um texto, né? Isso tem sido usado desde aplicações conversacionais, né? Melhorar os chatbots em bom português, não é chatbot não é português, né? Enfim, mas melhorar aquele chatbot que você fala lá do iFood, que você acha que é uma pessoa, que você sabe que não é uma pessoa. Cada vez mais agora ele vai ficar parecendo uma pessoa, né? E na área médica a gente tem explorado algumas questões aí, se isso, por exemplo, pode ser utilizado para produzir conteúdo de paciente, resumo de conteúdo científico, por exemplo, resumo de uma aplicação muito legal é você resumir dados clínicos para o médico na consulta. Aí não sei se... Eu não vou entrar aqui no mérito dessas tecnologias sendo aplicadas especificamente no universo de Femtech. Algumas coisas genéricas que eu sei dizer, por exemplo, na parte mais de biotech, hoje usa-se muito inteligência artificial e computação na nuvem para você descobrir esses marcadores tumorais, por exemplo, de precoces de câncer de mama e tal. Biotech pura, pessoal ali, Israel, Ásia, Europa, né? Estados Unidos forte também, uma aplicação, por exemplo, mais para o lado médico, né? Enquanto que para o lado, digamos, mais de software, né? Por exemplo, você pode ter, como eu disse, aplicações de chat GPT que você consiga resumir informações do histórico de saúde da mulher. Então, imagina que hoje a mulher ali usa
o Apple Watch dela e ela tem ali 10, 20 anos de tracking, de período de ciclo menstrual e tal, e aí ela chega lá no ginecologista com um calhamaço de papel, ó, analisa aí pra mim. A gente viu isso acontecendo com os cardiologistas, né, com a monitorização contínua de fibrilação atrial. O que o ginecologista vai fazer com 20 anos? Ele precisa saber ali onde está a alteração, né? Não adianta ele olhar que ele não tem nem tempo. Então, esses modelos vão ser usados, por exemplo, para você extrair dali o que é a informação útil, que aí sim o médico profissional de saúde vai ter que avaliar e discutir em conjunto com o paciente. É encantador. Essa conversa renderia papo de 2 horas, né? Sim. Só essa pergunta. Vamos lá, Esther, que outras aplicações aí focadas mais nas fintechs? No nosso caso, hoje a gente ainda não faz nenhum uso de AI no nosso tratamento clínico, muito porque a gente acredita que a regulação ainda está em desenvolvimento. A regulação ao redor de inteligência artificial e saúde. Mas eu vejo muito, que nem o Thiago falou, aplicação principalmente para ajudar o médico. Então, o médico sempre sendo protagonista do diagnóstico, mas ele pode ter muita ajuda, tanto para processar dados que a gente vai ter internamente sobre cada paciente, como também dados que vão vir de fora, por exemplo, de devices que nem o Apple Watch ou alguma outra coisa. Então, no geral, eu acho que AI vai ajudar muito na saúde, assim, muito mais do que a gente imagina. Só não tá claro exatamente o passo 1, 2, 3 daqui pra frente. Tudo muito novo, né? Tudo Sabe muito que ontem novo. eu estava numa apresentação do Romeu sobre exatamente AI generativa focada na saúde, né? E ele trouxe um dado, assim, de uma pesquisa recente, me perdoe, eu não vou lembrar exatamente a fonte, mas foi muito, assim, chamou muita atenção de todos presentes, que na verdade, assim, usando um algoritmo ali, um chat GPT, conversando com o paciente no WhatsApp, assim, a conversa foi mais empática do que quando era um médico real. Né? Porque o médico está na correria, ele é mais objetivo, e a linguagem do ChatGPT é mais elaborada, né? Simula completamente uma linguagem humana e com mais empatia. Então foi um negócio assim que a gente fica assim, como é que é, né? Esse estudo ficou conhecido e justamente ele trouxe esse grande impacto, né? Porque até então, uma das nossas defesas mas a gente vai ter sempre a empatia, né? E aparentemente o que mostrou é que não é que o médico não é empático, mas a percepção do paciente acerca da resposta do médico não parecia ser empática. Quando a gente vai avaliar ali, a resposta tecnicamente falando do médico ela é melhor. O médico acertava mais, trazia mais informação, mas não era numa linguagem que o paciente entendia ou que ele entendia que era agradável, né? Então, acho que isso é bom porque vai fazer a gente também nos provocar. Isso não é uma coisa de agora, né? A gente tem visto a discussão aí de ensino médico, de habilidades de empatia. A gente tem visto aí a polêmica que é com explosão de vagas médicas e alunos sendo formados com um olhar técnico sem ter aquela experiência humana, né? E a gente sabe também que muito do que é um detrator, às vezes, da relação médico-paciente do ponto de vista do paciente é esse acolhimento, né? Ou seja, às vezes o médico, ele é tecnicamente muito bom, mas o paciente acha que está sendo mal atendido porque ele está tratando mal. Enquanto, às vezes, aquele que trata super bem pode ser tecnicamente inferior ou às vezes tem condições técnicas até muito duvidosas e acabam tendo ali milhões de seguidores, clínica cheia e tal, porque tem que entender que isso tem um impacto ali nessa relação em que o paciente começa a ter escolha com que tipo de profissional que ele quer se relacionar, né? E um insight que me trouxe, assim, que curiosamente eu saí dessa conversa ontem, pensando, quem sabe a gente possa usar o ChatGPT para trazer até mais empatia no nosso diálogo, e a gente Exato. valida aquele bate-papo, né? Então, sou eu aqui respondendo, eu checo ali, mas está um pouco mais elaborado, porque realmente, quem que tem empatia com o médico também, que está às vezes na pressão, né? Que tá ali no dia a dia, ele quer responder rápido pro paciente, então ele acaba sendo mais objetivo, enfim. A gente lá na Memed fez um teste, são testes ainda, mas você falou um típico caso que a gente tá tentando fazer. Então a gente tem a preocupação na Memed de trazer informação ali farmacológica pro paciente. Pro médico, a gente fez isso primeiro pro médico. Então é mais fácil, você pega a bula, a gente só reestrutura a bula, traz a informação de forma ali mais com design, digamos, mas é a informação técnica, o médico sabe ler. Agora que a gente tem ali a interface com o paciente, tipo, como é que a gente leva a informação da bula de forma amigável pro paciente?
Então a ideia é usar, poxa, será que eu pego a informação técnica, jogo no chat GPT e eu peço, olha, transforma isso aqui num texto agradável para o paciente, como se ele estivesse lendo uma revista ou um blog do costume dele, e aí o modelo tenta colocar isso que você falou, ele justamente faz aquilo, ele coloca empatia, ele tenta deixar aquilo mais conversacional e os resultados, assim, são bons, assim, a gente tem que tomar cuidado porque você não pode errar, ele não pode errar no conteúdo técnico, né? Então tem que tomar um cuidado. Tem que validar, né? Então o problema é esse, tá? Mas o objetivo que era ter um texto agradável, ele faz com sucesso e de forma muito rápida. Exato. Essa parte do acolhimento, assim, até do ponto de vista da paciente, no nosso caso, antes de montar a OIA, eu fiz muita pesquisa tanto de mercado, do ponto de vista mais de business, mas também pesquisa com mulheres, assim, mulheres do Brasil, o que tá acontecendo? E uma das perguntas era super simples, ela era a seguinte: se você tivesse uma coisa que você pudesse mudar no seu ginecologista atual, o que seria? E aí tinha algumas opções, e nessas perguntas, classicamente, número 1 é preço. Sempre, assim, quando você pergunta o que você mudaria nesse produto, nesse serviço, normalmente as populações respondem preço como número 1. E não foi. Preço foi número 3. A primeira foi atendimento mais cuidadoso. A segunda foi não atraso. E só a terceira foi preço. Então, assim, essa questão da falta de acolhimento numa experiência clínica como paciente, ela é muito comum. Acho que foi uma questão, assim, de mais de 60% das mulheres responderam tratamento mais cuidadoso. Surpreendente, que legal. Obrigada por compartilhar isso, muito legal. E bom, eu imagino também que as fintechs, elas acabem mergulhando, abordando questões que tem muito tabu envolvido, né? Eu até ouvi um podcast teu em outro canal e eu achei muito interessante quando tu falas que tem muitas coisas que as mulheres, às vezes, mal conversam com outras mulheres, né? Tem muitos temas com quem que eu vou conversar sobre isso? Para quem que eu vou perguntar, né? Então, eu fico imaginando que se a gente está diante de temas, de assuntos que a gente mal consegue, às vezes, dividir com outra mulher, né? Como que será a gente trazer isso para o mercado, a gente trazer isso para uma femtech, num universo que realmente é muito masculino? Então, falar de menstruação para um homem, assim, para nós é tão banal, né? A vida da mulher, bons anos ela passa menstruando e aquilo fica, como que a gente conversa, o tempo ali escondendo absorvente para ninguém ver, enfim. Então, eu queria voltar aqui, a gente já abordou um pouquinho, mas eu acho que realmente é o momento, a gente precisa usar esse espaço para isso, de falar como que tu enxergas isso nesse universo realmente que é tecnológico, é masculino, né? Se realmente existe essa dificuldade, esse entrave, como que é trazer esses temas à tona? Essa é uma pergunta muito boa, muito válida e muito difícil de responder. A realidade é que é muito difícil, porque é muito difícil você falar de um tema que não é tabu. Então, inevitavelmente, você está falando toda hora de tabu. E é desconfortável. Então, tem uma hora que as pessoas falam, putz, cara, sempre vai ser desconfortável falar com você, sabe? Então, eu tento não fazer isso sempre. Mas, de fato é. Um exemplo que eu tenho que no começo desse ano… Bom, no final do ano passado, eu congelei meus óvulos com a OIA, então eu fui a primeira pessoa a fazer o congelamento pela OIA. Depois disso, eu escrevi um blog post sobre isso e tal, mas pra, sabe, também contar pra todo mundo que a gente tava congelando os óvulos. E a resposta que eu ouvi de alguém próximo da empresa foi o seguinte: nossa, Esté, você teve coragem de falar que você congelou os óvulos? É muito coisa de quem não conseguiu casar a tempo, né? Então, assim, 2023, sabe? Aí eu, caramba. Às vezes eu esqueço, sabe? Porque eu tô tão envolvida no nosso mundo, eu tô tão acostumada a falar com as pessoas da minha equipe, que obviamente estão super alinhadas com o nosso jeito de pensar e tal, que às vezes eu esqueço que existe um mundo fora da OIA que ainda tudo que a gente fala e faz é tabu. Então, no meu dia a dia, eu acabo não percebendo tanto. Eu percebo mais quando eu começo a me comunicar com o mundo externo. E aí eu me choco. Eu falo, nossa, ainda é tabu? Putz. Eu vi uma vez uma entrevista com a Ida, né? Que é a que cunhou o termo, a fundadora da Clue, né? Isso. E eu lembro que uma vez ela falou que um dos motivos que ela inventou o termo Femtech era justamente, ela falou, porque ninguém quer falar de menstruação ou de fertilização. Se eu vou falar com o investidor, eu falo isso, ele já me bota para fora da sala. Então, era um jeito até de
de tentar dar um certo hype para uma coisa que... E assim, gente, convenhamos, né? Não é nem tabu, não era para ser tabu, né? Existem, assim, essa coisa do tabu como oportunidade de negócio, existe para homem também. Existem algumas startups que também já estão chamando de mentech, e as principais focaram em temas tabu. Plante capilar, ou saúde capilar, impotência. Existem hoje também as sex techs, que tem aí uma intersecção também com as femtechs, porque são, digamos, em companhias do sexo, que vai desde a parte, digamos, mais biológica do sexo até a parte mais da experiência sensorial, recreacional e do prazer, né? Então, assim, é legal ver que a questão do tabu traz oportunidade para o inovador, para o empreendedor, mas não tira isso, eu imagino, né, o peso, a dificuldade que seja ser para lidar no dia a dia com esse tipo de coisa, quando você está lá tentando montar uma empresa, levantar dinheiro e conseguir clientes, né? Não, e falando dessa parte de tabu, do ponto de vista, eu sempre penso do ponto de vista da usuária ou paciente, né? A gente é bem obcecado com isso, que nem a maioria das startups, na verdade, tem esse user-centric, ponto de vista user-centric. Do ponto de vista da usuária ou da paciente, da Oia, que a gente chama de Oiana, às vezes elas preferem a tecnologia porque existe um certo anonimato, entendeu? No mental health também tem muito isso, né? Então, a tecnologia, ela permite também quebra de tabus, não só porque são pessoas novas, com acesso a capital, fazendo novas soluções, mas também porque existe aí uma camada de proteção ao usuário. Então, o usuário se sente um pouco mais confortável, talvez em se expressar ou em olhar para um tema. No nosso caso, o primeiro serviço, que foi a descoberta da fertilidade, tem um exame de sangue que a gente manda uma enfermeira até a casa ou trabalho ou qualquer endereço que a pessoa quiser para fazer a coleta de sangue e depois tem uma consulta online. E é muito interessante, porque várias pessoas não querem fazer o exame em casa. Elas, putz, eu não queria fazer em casa, posso mandar para outro endereço? E a gente fala assim, claro, sempre. Porque não quer discutir em casa que tá olhando para a fertilidade. Seja que mora com parceiro ou parceira ou com familiar. Então, cada um tem seu contexto, mas é interessante isso. Mas consegue, com esse serviço, de uma maneira discreta, assim, sem tirar o dia no trabalho, olhar para isso. E principalmente também, não quer falar no trabalho que tá olhando para isso. Muito bom, muito bom. E excelente, assim, esse olhar de vocês tão cuidadoso, né? Para essas nuances, muito legal. Bom, e também a gente passou agora por um passado recente, ainda temos, né, a Covid, mas eu digo toda aquela crise. E claro, a gente viu muitas tecnologias se acelerando muito, né? Foi algo que foi imposto até para nós, né? E aí eu queria começar te perguntando, Thiago Júlio, nesse universo de startups, como que toda essa crise de alguma maneira, contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias, de startups, nesse setor de saúde? Tá, vamos lá. Como um todo, o que a gente viu na pandemia, né? Pensando especificamente em health techs, né? E a parte das centrais que estão junto ali. Houve uma explosão de demanda por alguns serviços, telemedicina, saúde mental, a prescrição digital que veio junto com a telemedicina, enfim. Por outro lado, como teve uma crise econômica, companhias que não tinham uma solução para isso, ao contrário, aquelas que estavam rodando dentro de hospital, tentando provar suas teses e matar dinheiro, foi praticamente mortal. A gente teve muita perda aí ao longo do caminho, o que faz parte na história de uma startup, mas foi um período de muita perda, né? Então a gente teve algumas poucas que explodiram, algumas teses, e outras que não conseguiram se viabilizar. Pensando em Femtech, eu acho que eu fui atrás se tinha estudo de mercado específico isolado do recorte de Femtechs, do impacto direto da Covid. Eu não achei. Então o que a gente sabe que aconteceu em geral, e eu acho que daí as Femtechs mais ou menos surfaram esse movimento. Explodiu no começo, então você aumentou o número de empresas no começo, aumentou o investimento, então teve recorde de investimento. Aquilo que a Esté falou, que é difícil captar dinheiro, tá, de repente ficou fácil pra caramba, o cara montando fundo no meio da Covid para dar tempo de investir, e assim, foi uma loucura, né? Mas durou pouco porque as coisas começaram a se estabilizar, e aí veio recessão, crise econômica, os investidores começaram a segurar o bolso, uma série de questões aí macro, né? Aumento de juros dos Estados Unidos, mercados com menos riscos mais atrativos, guerra, enfim. E aí deu uma travada
no capital, né? O próprio mindset do investidor, aquilo que eu falei lá no começo o investidor que quer comprar seu crescimento acelerado, hoje mudou isso um pouco. O investidor, por mais que ele é um investidor de risco, ele também não quer ficar gastando dinheiro, tipo, igual a Amazon, Uber, essas empresas que levam 10 anos para dar lucro, né? Porque esse é um pouco que tá por trás da startup, né? Ele vai pondo dinheiro, porque ele acha que lá na frente aquilo vai dar muito dinheiro, né? Isso aí meio que acabou, pelo menos por hora. Então, eu imagino que para as Femtechs teve um pouco desse movimento também, né? Ficou bom, depois ficou ruim, agora tá meio que estabilizando. O que eu não sei dizer, depois a Esté pode tentar, não sei se ela tem algum dado, mesmo que empírico disso, é se teve alguma classe ou algum segmento dentro das Femtechs que deu muito bom. Vou dar um exemplo fora de Femtech. Então, como eu disse, telemedicina, gente. Telemedicina deu muito bom. Daí a gente já tira uma derivada das Femtechs. Então, poxa, como eu falei lá, sei lá, tem uma empresa que tem a telemedicina lá, uma que explodiu no Covid, por exemplo, a Conexa. Não é uma Femtech, mas certamente durante essa explosão, eles começaram a fazer consulta ginecológica, consulta obstétrica, consulta ali para contracepção. Então, por mais que você não tá chamando de Femtech, tem saúde digital feminina ali, o que eu acho bastante interessante. Um outro jeito de olhar ali para a pandemia é o impacto que teve na saúde da mulher. Então, assim, isso foi geral, aumentou problemas de saúde mental com isolamento. Já existem dados que mostram que para as mulheres aumentou mais. Talvez porque tinha que cuidar da casa e trabalhar ao mesmo tempo, ou talvez porque não trabalhava, criança em casa, não sei porquê, mas já existem alguns dados que mostram que isso impactou mais as mulheres do que os homens. E aí, então você tem ali de novo um recorte de, poxa, aquilo que a gente falou ali no começo, né? Não é exatamente uma coisa específica de mulher, mas as mulheres, de alguma forma, foram mais impactadas aqui. E aí teve algumas questões ali bem interessantes que eu vou até deixar a Esté contar, porque ela que me ensinou, referentes a coisas do dia a dia, hábitos da mulher. Então, assim, como eu disse lá no começo, as mulheres, elas não só se cuidam mais, então elas vão mais ao médico, fazem mais exames, mas também existem algumas condições específicas da mulher que tem alguma certa recorrência, como a Esté me explicou, algumas infecções ginecológicas, infecções de urina, que, ou seja, a mulher, ela precisava de alguma forma ter um serviço que ela teria e por ela estar isolada no contexto de pandemia, forçou-se uma necessidade de mercado, por exemplo, de você criar um produto digital específico para aquela necessidade, ou mesmo que acolhesse essas mulheres ali, né? Não, perfeito. Eu acho que uma das grandes coisas que aconteceu durante a pandemia foi uma grande quebra de tabu nosso mesmo, como paciente, me colocando como paciente, de que é possível. Existe ginecologia online. A gente sempre imagina ginecologia como você necessariamente tendo que ir a uma clínica, tendo que ter um exame físico. Durante a pandemia, houveram várias questões femininas, que são as questões mais corriqueiras, pelo menos na nossa base de Oianas, na nossa base de dados, como infecção urinária, candidíase, questões relacionadas à pílula do dia seguinte e cólicas menstruais. Esses 4 temas são os mais corriqueiros da vida feminina. Eles não necessariamente precisam ser diagnosticados apenas em consultório. Então, percebeu-se que é possível fazer um call, né, fazer uma telemedicina, fazer uma consulta virtual, entender que é bem provável que existe um desses diagnósticos e já sair com uma receita digital e já ir à farmácia na sequência. Então, assim, menos de 2, 3 horas, você resolveu uma questão que antes da pandemia você provavelmente ia a um pronto-socorro. Durante a pandemia, você não consegue mais ir ao pronto-socorro. E você nunca quis esperar 10 dias para resolver uma infecção urinária. Isso não é muito possível. Então, eu acho que o que aconteceu durante a pandemia para esse ambiente Femtech, especificamente para Health Tech, dentro de Femtech, foi realmente essa quebra de hábito, de comportamento, de como eu vou resolver essa questão, que não é uma questão necessariamente super complicada, né? E a gente ainda não tem os dados 100% publicados, mas a gente está publicando uma pesquisa técnico-científica sobre isso. Como existe, sim, telemedicina e ginecologia no mesmo ambiente, né? É possível entregar boa ginecologia. E é algo que vem pra ficar, né? E assim, é algo que a gente Exatamente. aprende, eu acho que foi um ensinamento tanto para as pacientes quanto para os médicos, né? Sim, Se totalmente. adaptarem, e é algo que, poxa, por que não Por que continuar não? dessa maneira, né? Que que facilita não? a vida de todo mundo. Não é para 100% dos casos, né? Obviamente. Sim. E vários casos a gente… Mas isso, acho que Foi. davam 7% dos casos, a gente pedia
para ela realmente Ter ir a um pronto-socorro, ou, enfim, uma outra solução, ou fazer um exame no laboratório mais Sim, próximo. muito bom. Mas. E agora, Stephanie, eu quero fazer a pergunta de milhões. Vamos lá. Então, eu quero perguntar para ti, assim, para quem tá nos ouvindo, eu tenho certeza que temos ouvintes mulheres também, Sim. e que devem estar, uau, né? Amei esse universo de fintechs, devemos ter empreendedoras também nos ouvindo. Como que faz para abrir uma fintech? Quem tá aqui curiosa, qual o primeiro passo? Como que é? Olha, eu não sei se eu sei o que eu fiz. O que eu fiz foi um passo por vez. Literalmente um passo por vez. E no começo foi muita pesquisa. E eu falo que são 3 vertentes de pesquisa. A primeira é health techs do mundo. O que tá dando certo, o que não tá dando certo. No meu caso, eu olhei mais para health tech, não só femtech. Em termos mais assim de business, mais de negócio. O segundo ponto foi mulheres do Brasil, o que está acontecendo? Até fiz referência à pesquisa que a gente fez. Então, realmente entender quais são os pontos de desconforto das mulheres no Brasil. Então, não adianta olhar para a mulher na Suécia, sabe? Tem que olhar para a mulher do nosso país. E o terceiro ponto, no meu caso, foi muito quase que uma pesquisa interna. Então, quais são os meus limites éticos? O que eu acho certo? O que eu não acho certo? O que eu quero entregar para o mundo ou não? Então, esses foram os meus pontos de partida. E aí, foi daí que eu fui construindo as primeiras ideias, os primeiros conceitos, que culminou em conhecimento, cuidado e autonomia. Hoje em dia, a gente continua diariamente no nosso mantra de Oianas em primeiro lugar. Então, a nossa paciente, ela tá sempre no centro. A gente está sempre usando ciência, medicina, tecnologia para entender como melhor servir essa pessoa. Então, seja com conteúdo divertido, descomplicado, seja com uma telemedicina, seja trazendo ela para a clínica e fazendo uma consulta mais tradicional. Independente de como, é realmente escutando essa paciente, sempre respeitando ciência e medicina e usando tecnologia quando dá. Então, sempre que dá para usar a tecnologia, seja para emitir nota fiscal automática, assim, pode ser uma coisa simples, mas sempre tentando alavancar a tecnologia que existe disponível para a gente melhorar a nossa eficiência e o nosso nível de serviço. Maravilha, excelente. Tudo anotado. Último ponto que eu adoraria falar aqui antes na OIA a gente fala muito que a OIA é o encontro da deusa com a ciência. E é exatamente isso. Então, a Oiana, são as mulheres, são as pessoas do sexo feminino que vão nos dando, não vamos falando o que elas querem. E, por outro lado, a ciência e a medicina, que é o nosso grande mantra, nossa grande base, assim. Né? Excelente, obrigada por compartilhar, viu? E bom, outra pergunta que eu queria te fazer, Thiago Júlio, é em relação à diferença que a gente tem das health techs aqui no Brasil para outros países, né? Enfim, no mundo afora. Queria que tu fizesse aqui um comparativo, né? Do que a gente pode aprender com eles, o que a gente pode ensinar. E depois eu quero estreitar essa pergunta aqui para o universo das fintechs com a Stephanie. Tá bom, vamos lá. Tentando não ter síndrome de vira-lata aqui, sendo sempre otimista, mas claro que varia muito, tentar achar alguns padrões, né? Então, primeiro, né, isso começou depois no Brasil. Tanto o movimento de startups, como o movimento específico de health techs, como femtechs. Ou seja, quando você olha ali, especialmente o mercado americano, quando a gente fala de startup, eles têm mais anos de experiência. O europeu também e tal. Segundo, questões assim de ambiente econômico e espaços de negócio e inovação. Os Estados Unidos não é novidade para ninguém, tem um ambiente muito mais pró-negócio do que aqui, ou seja, lá tem mais capital, o acesso a capital ele é mais fácil, o acesso a especialista, a facilidade para você montar uma empresa, o acesso a clientes, então o ambiente de negócios, principalmente nos Estados Unidos, mas também eu acho que é válido na Europa e alguns lugares da Ásia, ele permite que a empresa não só tenha mais chance de sucesso, como cresça mais rápido, como que você explore algumas coisas mais ousadas. Um exemplo aqui clássico, falando do mercado americano, lá existe muito a cultura própria do americano do direct to consumer, né? Então, em companhias que querem ir direto no paciente, né? Direto no consumidor. A gente tem visto que isso é difícil em saúde, em health tech. Muitas empresas americanas começaram indo lá direto no cliente, né? No B2C, e começa a ver que tem que ter ali em saúde, eu sempre falo isso, sempre tem que ter um B2B ali no meio, né? Dificilmente você achar um case que une, sei lá, o paciente e não tem um prestador ali no meio.
Isso é uma verdade até em saúde, né? Então a gente vê, mesmo com o mercado americano sendo propício para esse tipo de empresa, as health techs americanas também têm uma característica de não conseguir ou ter mais dificuldade de ter uma relação direta com o cliente, com o paciente ali, sem ter nenhum tipo de envolvimento com as empresas prestadoras de saúde. Uma outra coisa que eu acho que dá para falar que é diferente, falando primeiro dos aspectos positivos, quando a gente fala de tecnologias duras, né, de tecnologias pesadas, tipo biotech, hardware, poxa, aí você tem Estados Unidos também, mas aí você tem, por exemplo, Alemanha, Japão, a Ásia muito forte, Israel, alguns países nórdicos muito forte em indústria farmacêutica, novos testes, novas drogas, novas moléculas, aparelhos, essa coisa, digamos, mais tecnologias que você põe à mão, né? E que a gente sabe que no Brasil isso é quase inexistente, né? A gente tem, agora falando de Brasil, um ambiente bom para negócios digitais no Brasil, se a gente compara com o resto da América Latina e as regiões que eu não falei aqui, o Brasil até que está bem, mas ainda muito distante de Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Então aqui o acesso a capital é mais difícil, mão de obra especializada é mais difícil, tem dificuldade de programador, e para ter uma startup você precisa ter programador, o ambiente de negócio aqui é burocrático, né? Aqui às vezes a startup ela faliu antes de abrir o CNPJ, né? Porque não deu tempo, né? 6 meses para registrar na junta, tal. Então essa dificuldade, o famoso, que isso é precificado até pelos investidores, a Esté sabe isso melhor que eu, que já foi, acho que do mercado financeiro, existe o preço lá do custo Brasil, né? Não é nem ter o risco Brasil, e tem o custo Brasil, que a gente sabe que é o melhor. Ou seja, me parece que o desafio do empreendedor no Brasil é muito maior do que o empreendedor que está lá fora. Por outro lado, olhando o copo cheio aqui no Brasil, gente, a gente tem, como a Esté falou, a gente tem que conhecer a mulher brasileira, né? O povo brasileiro. E por mais que eu sou um apaixonado por tecnologia, eu vejo o futuro ali na esquina. Os problemas que a gente tem hoje, gente, o problema real, ele é resolvido com muito pouca tecnologia. A gente sabe disso, né? É muito pouca tecnologia para resolver o problema da massa, de acesso à saúde, de equidade no acesso, né? De tirar esses vieses quando a gente fala de olhar para a saúde da mulher de uma maneira realmente genuína e verdadeira, né? Então isso acaba que, por mais que tenha dificuldade, tem algumas oportunidades que estão de acesso mais fácil. Voltando, né? Como a gente viu, falando aqui da telemedicina, prescrição digital, que foram as duas coisas que mais cresceram no Covid. Gente, é animal, assim, super legal, tecnológico e tal, mas no fundo não é nada assim tecnologicamente muito desafiador você fazer uma teleconsulta e emitir uma prescrição digital, né? Mas assim, levou anos para a gente conseguir isso, precisou de uma pandemia, precisou de lei, né? Então, eu acho que de maneira global, sem entrar aqui no mérito específicos das femtechs, se tem alguma característica específica das femtechs para o Brasil, talvez a questão regulatória também mais difícil no Brasil, né? Ou até mesmo essa dificuldade de saber o que é regulado, né? Uma companhia como a Oia Care, o que ela precisa para operar? Registro no CFM, registro na Anvisa, é medical device, é software médico, como é que funciona esse negócio? Tudo bem, a gente teve alguns avanços, Marco Civil das startups, regulamentações aí de telemedicina, de prescrição digital, mas imagino que essa barreira regulatória, no caso das fintechs, também seja uma coisa meio complicada, né? Nossa, e só assim, antes de passar a palavra para ti, o que me veio à cabeça te ouvindo foi assim, e muita resiliência, né? O brasileiro. Você contar isso, resiliência, coragem, boa vontade, né? É muita resiliência. Até porque o risco, por exemplo, se você, só complementando mais geral, Claro. E aí depois eu entro em femtech específico, se não der certo o negócio que você montou no Brasil, nossa, assim, o seu nome está completo, acabou. Melhor sair do país, praticamente. Sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa não tanto, mas nos Estados Unidos, você não necessariamente fica pessoalmente prejudicado se sua empresa não dá certo. Então, as pessoas têm menos medo, sabe? Entendi. Enfim, no Brasil Podem não é bem usar assim. mais. Mas falando de femtech especificamente, e eu vou falar mais, assim, dos mercados que eu acompanho mais de perto, que é Estados Unidos e os países do Ocidente Europeu. Eu sei que tem algumas femtechs acontecendo na Índia e na Indonésia, mas eu confesso que eu conheço pouco sobre, então eu vou falar mais dessas duas regiões. O que eu vejo na Europa
assim, dando um passo para trás, o comportamento de saúde, do ponto de vista da paciente, tende a ser muito local. Então, chances de você ter um comportamento parecido com alguém da Dinamarca são relativamente baixas, assim. Por mais que vocês duas podem ser mulheres da mesma idade, talvez até o mesmo biotipo, os comportamentos, eles tendem a ser muito locais. E isso reflete tanto em soluções quanto regulações de cada país. E então, na Europa, você tem mini mercados. Então, você tem vários mini mercados, cada um fala uma língua. Um monte tem soluções de saúde pública que são muito acessíveis. Então, montar uma Femtech na Europa é bem desafiador no sentido de que não é tão óbvio que o mercado é muito grande. Eu não tô falando de biotech, tá? Eu tô falando mais dessas Femtechs que nem a Oia, que são Femtechs montadas de serviço clínico. E também o que você tem… Então, na prática, o que eu vejo acontecendo na Europa é um monte de Femtech, mas um monte de Femtech pequena, precisando de pouco capital. E não sei exatamente até que horas elas sobrevivem, mas eu também não vejo elas morrendo muito fácil. Então, elas até que conseguem sobreviver, mas ali não chega a ser um negócio muito grande. Nos Estados Unidos, eu vejo muitas Femtechs aparecendo, mas precisa-se de muito capital para sobreviver nos Estados Unidos. Então, poucas sobrevivem. As que sobrevivem, elas são realmente incríveis, gigantes. E qual que é o mercado que elas estão acessando, no final das contas? Muitas, que nem o Thiago falou, começaram no direct consumer, ou seja, vendendo direto para paciente, mas realmente elas conseguem mais acesso a capital de investidor e mais mercado vendendo para empresas. Então, saúde feminina, entre aspas, virou problema de RH nos Estados Unidos. Então, você vê muitos recursos humanos dedicados a benefícios de saúde feminina, principalmente fertilidade, hoje em dia. E, então, essa é a grande diferença que eu vejo nesses dois mercados. E no Brasil, eu vejo que a gente tem menos tudo. Menos mulheres tentando, menos capital fluindo para esse setor de startups e menos soluções, menos empresas. E tem muitas empresas que surgiram e acabaram fechando, que eu acho que é muito triste para o ecossistema, mas é a nossa realidade também. Então, acho que proporcionalmente é isso. Mas eu acredito muito, que nem o Thiago falou, que existe muita oportunidade. Acho que muito mais parecido com os Estados Unidos. Somos um mercado gigante, que fala a mesma língua, que tem um governo federal, que tem uma cultura relativamente parecida. A gente sabe que as regiões do Brasil são muito diferentes, mas existe uma cultura relativamente parecida. Existem muitas questões a serem resolvidas, a começar por conhecimento, né? A começar pelo básico, assim. Por exemplo, menstruação. Então, acho que essas são as diferenças de mercado que eu vejo. E aí tem uma diferença que eu acho que tá embutida nisso tudo, que é a diferença da população. Então, saúde feminina especificamente, o que vai ditar o que é o problema de uma população feminina, normalmente é a idade, a média de idade dessa população. Então, por exemplo, nos países do Ocidente Europeu e nos Estados Unidos, a maior questão hoje na saúde feminina está começando a virar menopausa. Ou alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de útero, câncer de mama. No Brasil, a gente tem mais Gen Z e Millennial, ou seja, a gente tem mais gente da nossa idade para baixo do que da nossa mulheres, né? Então, no Brasil, a gente tem mais mulheres da nossa idade para baixo do que mulheres da nossa idade para cima. Então, menopausa, ela é uma questão, sim, para a população, por exemplo, das nossas mães, foi para as nossas mães e talvez para a geração ali do meio, mas quando você pensa em tamanho de mercado, grandes negócios, fertilidade, menstruação, o dia a dia da mulher é ainda um mercado maior do que menopausa no Brasil, ainda. Vamos chegar lá também. E isso dita, por exemplo, um primeiro serviço da OIA. Por que não foi menopausa e por que foi fertilidade? Muito por causa disso, porque a população é maior. Excelente, excelente esse olhar, muito legal, que delícia. Deixa eu complementar, só falando de Brasil, ainda que eu acho que é legal falar do ecossistema de Femtechs aqui, né? Por mais que tenha bastante dificuldade, de novo, sempre querendo olhar o lado positivo, assim, dá para dizer que a gente tem uma cena de Femtech acontecendo no Brasil. A Oia Care talvez seja uma das primeiras, mas felizmente não é a única Femtech no Brasil. Existe aí pelo menos, sei lá, uma meia dúzia, 10, se a gente for considerar as Health Techs, né? Algumas são meio parecidas, outras são completamente diferentes, assim, né? Então, eu consigo pensar na a Bela Materna, que é para gestação, a Bloom, Saúde da Família, tem a Serena. Se a gente pensar, assim, em Femtechs, como eu disse, fora de saúde, já falei aqui do Lady Driver. A gente tem, por exemplo, a Lipstyle, né? Que é um
um disclosure aqui, eu sou investidor anjo dessa empresa, mas por exemplo, ela quer empoderar blogueiras e influenciadoras de moda a terem suas próprias lojas e não ficarem pagando comissão ou vendendo informalmente pelo WhatsApp, né? Então, por exemplo, para mim isso é uma baita tese de femtech, de empoderamento feminino, de autonomia da mulher empreendedora, né? Então, pensando em startups, eu acho que tá bem assim. Pensando em outros agentes de ecossistema, a gente tem a B2B, né? B2Mami, né? B2Mami, né? Que é uma aceleradora de negócios para startups que são ou femtechs ou que sejam fundadas por mulheres, né? Uma iniciativa muito legal, já é antiga, né? De uma pessoa que é uma super querida, uma ídola aí do ecossistema, né? Que é a Dani, né? Então, assim, super ativa, né? Ou seja, temos alguma coisa ali pensando em apoio à mulher empreendedora. Pensando em fundo de investimento, acho que a gente ainda não tem um fundo específico com tese de femtech ou de empreendedoras femininas, mas a gente tem visto não só interesse maior dos fundos tradicionais em querer ter mais representatividade de mulher no portfólio, mas alguns fundos que são, por mais que são fundos de privados, com olhar para lucro, que gostam de investir em teses e empresas com algum tipo de ganho social também, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Maya Capital, que não só é gerido por mulheres, mas também tem um olhar ali de impacto social, e eu acredito que lá dentro elas tenham um lugar, um carinho ali para essa tese de femtechs e mulheres empreendedoras. Porém, então, esse é o lado bom. Falta coisa, né? Como eu disse, acho que a gente poderia ver mais programas de incentivo de startups de femtech. A gente vê muito isso no ecossistema, né? Programa de aceleração, programa de inovação aberta e, de repente, com empresas interessadas nessa temática, junto com investidores e agentes de ecossistema, de incentivar mais a mulher, tanto na fase inicial, porque a gente precisa de mais mulheres, mais empresas, né? Mas também apoiar essas que já começaram, com mais acesso a capital, com mais aporte de conhecimento ali e talvez um ambiente regulatório um pouco mais favorável para esse tipo de negócio. Nossa, excelente. Que delícia conversar com vocês dois, assim. A gente dá vontade de ficar aqui a tarde toda, porque é um assunto que não se esgota, né? Certamente a gente traz aqui uma provocação. Eu acho que é algo que a gente precisa revisitar sob diferentes ângulos, né? E trazer sempre à tona para que esse mercado realmente aqueça cada vez mais. A gente tem um ecossistema cada vez mais rico, né? Porque todos ganham, né? Não só as mulheres. Eu acho que quando a gente traz aí, acaba que a sociedade toda é beneficiada. E bom, estamos nos aproximando do final. Mas eu quero que antes vocês deixem uma mensagem final para quem nos ouve, começando por ti, Thiago Júlio. Eu queria agradecer o convite, foi um prazer também. Eu não sou um especialista, gente, eu nem quis aceitar esse convite, a Aline está de prova. Primeiro porque eu falei, poxa, por que você não leva uma mulher lá para falar? E não sei se eu tenho conhecimento específico, mas eu gosto muito desse espaço de femtechs, tenho aprendido muito, acompanho já faz um tempo. Já tive a oportunidade de conhecer algumas empreendedoras, algumas companhias, ajudar algumas e aprender muito com elas. Então, eu genuinamente gosto e entendo a importância disso, não só como médico, como um agente de ecossistema aí, mas também como cidadão, né? É muito fácil e nítido entender a disparidade aí quando a gente fala de representatividade feminina em negócio, em posições de liderança e também em soluções específicas de saúde. Então, apesar de eu estar me sentindo meio impostor aqui, eu acho que a conversa foi boa, eu agradeço a oportunidade aí e fica para uma próxima aí a gente continuar esse papo aí. Com certeza. E aí, Sté? Do meu lado também, eu só tenho que agradecer, tanto pelas boas perguntas, quanto pelo time que eu tive aqui no palco com você, Thiago. Foi uma delícia. Eu acho que incentivar outras mulheres ou pessoas do sexo feminino a trazerem suas questões e tentar trazer elas de uma maneira… trazerem suas questões e tentar resolver com negócios ou tecnologia ou com, enfim, boas ideias e boas conversas as suas questões. Maravilha. Bom, e para quem nos acompanhou até agora, visite as nossas redes sociais e deixe suas opiniões e comentários. Até a próxima!